Oi, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós abordaremos como produzir um bom texto. Lembrando, nós estamos estudando o gênero textual conto de mistério. Então, eu trouxe algumas dicas, algumas instruções para que vocês criem um texto coerente, criem um texto satisfatório, ok? Vamos para a leitura da consigna do que eu preciso que vocês façam. Produção textual, conto de mistério. Querido aluno, durante os últimos dias, estudamos o conto O Mistério do Quarto Escuro, onde o narrador era uma bola de basquete. Então, durante essa semana, vocês descobriram e conheceram essa história. Muitos gostaram, mandaram para mim, professora, amei a história. Outros não gostaram tanto, mas enfim. Essa história foi narrada por uma bola de basquete, né? E ela conta que os jogadores estavam do lado de fora. Enfim, vocês lembram da história. Agora é com você. Siga o roteiro abaixo. Primeiro, escolha um objeto ou um ser misterioso. Ele será o narrador. Crie um ambiente de suspense, utilizando expressões que confundam o leitor. Terceiro, abuse nas descrições e lembre-se que no final o mistério deverá ser revelado. Vamos às dicas. Primeira coisa que vocês precisam entender. Quando escrevemos algo, escrevemos para alguém. Nós temos o objetivo de atingir uma pessoa. E essa é uma responsabilidade muito grande que agora está nas mãos de vocês. Então, tenha em mente, eu vou escrever o meu texto, alguém vai ler, então eu preciso ser claro, eu preciso ter coerência, eu preciso chamar a atenção do leitor. Quantas vezes eu, Aline, peguei um texto ou um livro, comecei a ler no primeiro parágrafo e já desisti? Pode ser que tenha acontecido com vocês também. O escritor, ele não conseguiu prender a minha atenção e eu já desisti da história. Então, eu não quero que isso aconteça com vocês. Vocês precisam planejar bem a história, vocês precisam prender a atenção do leitor para que ele não venha fechar a história de vocês e deixar engavetada. Então, primeira coisa, você escreve para alguém. Você é o escritor e você tem o objetivo de alcançar um leitor. Mas, professora, como eu faço um texto bem elaborado? Como que eu faço para prender a atenção de um leitor? Então, nós veremos algumas dicas aqui para que o seu texto saia de uma maneira que ele alcance os leitores. Vamos lá. Primeira dica. Rascunho, tá? O rascunho, gente, eu digo que ele é fundamental. Eu já coloquei ele como número 1, porque texto sem rascunho você já percebe na hora. Por quê? O rascunho é o local onde você vai planejar a sua história. No rascunho, você pode tirar algo, você lê ali, não ficou legal essa palavra, eu vou apagar e vou escrever outra. No rascunho, você percebe se você escreveu palavras erradas. Então, é uma ferramenta primordial. Façam o rascunho no texto de vocês, sempre, tá? Sempre a professora passou uma produção textual, faça o rascunho, tá bom? Então, assim, nunca faça direto na folha oficial. Eu costumo dizer que o rascunho, ele força a pessoa, o escritor, a ler, porque ele tem que passar a limpo. Então, você vai acabar lendo na hora de passar a limpo. Eu, particularmente, sempre, quando eu vou escrever um relatório, um texto, eu faço rascunho. E eu sempre acho um errinho, às vezes uma vírgula, às vezes uma palavra que você escreve errado. Então, você vai escrever o assunto. Às vezes você tira um S, esquece de colocar um S, coloca com S só. No rascunho você percebe, poxa, eu esqueci de um S, com 2 S, ok? Primeira coisa, anotem aí, rascunho. Combinado? Segunda coisa, gente, coerência textual. Você começou um conto de mistério? Você não pode terminar como conto de fadas. Muitas vezes, ao ler algum texto de um aluno, eu percebo que ele se perde, né? Ele perde as ideias, ele enrola tanto que ele acaba se perdendo e você não entende qual gênero ele está escrevendo ali, o que ele quer dizer. Então, não precisa enrolar muito.
O seu objetivo é prender a atenção do leitor, certo? Então, comece o seu conto de mistério, você já sabe as características de um conto de mistério. Ele precisa dar dicas, ele precisa dar pistas, para que o leitor venha desvendar no final esse mistério surpreendente, esse enigma surpreendente. Então, cuidado para não se perder na história. Sua história precisa ter uma sequência. Eu não posso começar contando hoje, depois eu conto depois de amanhã, depois eu volto para ontem, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, o rascunho é muito importante, mas você precisa ter noção do que é a coerência, tá bom? Vamos lá, sem enrolar, tá bom? Próxima dica. Eu acho que todas são fundamentais. Eu sou apaixonada por produção textual. Descrição de cenários e personagens, tá? Isso aqui muda a sua história. Muda a sua história. Por quê? Vamos imaginar comigo aqui uma história. Tinha uma menina, olha só, essa história ela vai ser contada por duas pessoas. Tinha uma menina que estava brincando na rua de bola, de repente ela torceu o pé e foi parar no hospital. Uma menina contou essa história desse jeito, vamos lá. Outra aluna pegou a mesma história e colocou descrição de cenários e personagens. Olha a diferença da história. Tinha uma menina chamada Júlia, ela tinha 12 anos. Os seus cabelos eram lisos e pretos. Júlia adorava brincar na rua de bola. A sua bola era uma bola vermelha de couro. De repente, Júlia resolveu chamar os seus amigos para brincar. Todos brincando, veio Edu, o grandalhão da rua, e pisou no pé de Júlia. Eu acho que ele pisou de propósito. Júlia torceu o pé na hora e começou a gritar, e gritava, e gritava. Enfim, gente, aqui é só para vocês entenderem. A mesma história. Os dois estão falando de uma menina que torceu o pé e se machucou. Mas olha a diferença de uma história que tem descrição de cenários e personagens. Eu nem descrevi muito a rua, eu descrevi mais a menina e os acontecimentos. Então o leitor, ele viaja na sua história, né? Ele consegue ver como que era a rua da Júlia, como que era a Júlia, o cabelo da Júlia era comprido. Vocês conseguem entender a diferença, a importância dessa descrição? Então eu sempre digo, a descrição muda a história, principalmente quando se trata de um conto de mistério. Então você vai descrever, era uma rua estreita, era um homem alto, era um homem baixo, enfim. Vocês vão usar aí a criatividade de vocês, tá bom? Descrição de cenários e personagens. Outra coisa fundamental. Expressões e adjetivos enriquecedores. Professora, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. Vamos lá. Nos contos de mistério, existem algumas frases, algumas expressões que são muito importantes. Eu trouxe algumas, mas eu gostaria que vocês criassem ou colocassem outras, tá? Não copiem as minhas. Se quiser usar uma ou outra, tudo bem. Mas criem a de vocês. Por exemplo, era uma rua deserta. Eu ouvia ruídos assustadores, pessoas suspeitas, ouço passos, uma voz cava, tá? São expressões que causam medo, são expressões que causam uma pulguinha atrás da orelha do leitor, tá bom? E eu quero que vocês, no rascunho, criem mais algumas dessas expressões. Usem o dicionário, peçam ajuda dos pais, não tem problema. Faz no rascunho mais algumas expressões que vocês vão usar ao longo da história de vocês. Tá bom? São muito importantes essas expressões. Então, assim, pega o rascunho. Primeira coisa, gente, que eu preciso falar aqui, que eu não falei no primeiro slide lá. A história de vocês precisa ser narrada por um ser misterioso ou um objeto. Você tem que ter isso em mente. Você não pode começar a sua história enrolando o leitor sem saber no final se vai ser um rato, se vai ser um papagaio ou uma bicicleta. Já defina no início. Coloque o seu nome no rascunho e já defina. Bom, o meu ser misterioso será uma xícara. Então, quem vai narrar a história é uma xícara. Ela será a narradora. Você pode fazer o leitor perceber que é uma xícara no começo?
Não. Se você colocar assim, sou usada para tomar café e chá todos os dias de manhã, o leitor já vai matar a charada. Não é esse o objetivo. O que você tem que fazer? Enrolar o leitor até o final do texto e quando ele descobrir que é uma xícara, ele tem que ficar de boca aberta, igual vocês têm ficado aí ao ouvir as histórias que eu tenho contado. Ok? Então, descobriu? Ah, professora, meu ser misterioso vai ser uma barata. Tudo bem. Fez? Faz a lista de expressões embaixo. Não começa a história de primeira. Faz a lista de expressões embaixo. Ah, eu usarei algumas expressões. Eu usarei essa e essa. E depois pula uma linha e começa a sua história. Lembrando, tem que ter um título a história. Certo? Isso é muito importante. Tem que ter um título. Para o leitor bater o olho e falar, nossa, o mistério do casarão, o mistério do homem que... sei lá, enfim, tá bom? Então, assim, título e começa a sua história. Combinado? Outra coisa, gente, a história precisa ter um final surpreendente. Aquele final que a pessoa fala, mas era isso? Nossa, eu imaginei que fosse tantas outras coisas e o final foi esse. Então tem que ter um final que vai deixar os leitores surpresos, um final inusitado. Tá bom? Essa foi a aula, eu já vou terminar, não vou me alongar demais. Qualquer dúvida pode me mandar lá na sala de aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês, fiquem com Deus.